Criar uma rotina para as crianças nem sempre é fácil, mas é muito importante para o desenvolvimento saudável dos pequenos. Estabelecer um horário de acordar, de alimentar, de dormir, ajudar a gerenciar o tempo, exerce aí uma forte influência na evolução das crianças, além de contribuir também para o fortalecimento da autonomia dos nossos pequenos. Assunto para o nosso Papo de Quinta. Para o Papo de Quinta ficar completo, eu quero a sua participação. Vamos falar sobre a importância de trazer rotina para as crianças. Já envia logo aí sua mensagem para o nosso WhatsApp 991050400. A gente recebe aqui no estúdio hoje a psicóloga Aline Arruda para falar sobre a rotina das crianças, bastante importante, né, Aline? Super importante. A rotina é importante para todo mundo, né? Mas para a gente conseguir ter esse hábito, por exemplo, estamos aqui de manhã bem cedinho e tal, a gente precisa começar esse hábito desde criança. Então, para a criança ter entendimento da sua vida, para não gerar ansiedade, mesmo que ela não tenha ainda noção espaço-temporal, é importante se estabelecer uma rotina para a criança. Aline, bebezinho, ele nasce poucos meses. Como é que essa rotina ela vai começando a ser estabelecida? Que idade, quantos dias, quantas semanas, quantos meses para o bebê já ir começando a adquirir isso para levar isso para a vida, né? Com o bebê, o ideal, né? A gente vai falar em ideal porque tem o que é ideal e tem o que é funcional para cada família, é a livre demanda para o bebê, né? O bebê ainda está liberado disso, por exemplo, a hora da amamentação, né? O ideal seria a livre demanda, nem sempre a gente tem essa possibilidade. Mas a partir do momento que a criança começa a ter algumas atividades, né? Por exemplo, o horário de dormir, né? Quando ela começa a ter uma rotina que ela está ali já no processo de desmame, a hora que ela vai comer, isso é importante. Né? Veja que às vezes a gente tem aquela prática de fim de semana pode dormir mais tarde, pode acordar mais tarde, mas só uma quebra nessa rotina no fim de semana já pode ser suficiente para no início da outra semana, na segunda-feira, a criança já ficar desregulada. Então, por exemplo, ali a partir de 1 ano que a criança começa a ter, né, alguma dinâmica de funcionamento pós-desmame, ainda está mamando, mas já tem inserção de outros alimentos, então já é importante ir inserindo essa rotina. Então essa mudança, por exemplo, fim de semana, come num horário diferenciado, já quebra tudo, já quebra aquela rotina que vem sendo aprendida. Para a criança isso é mais difícil? Para a criança isso é mais difícil, né? Por exemplo, o organismo se acostuma com uma dinâmica de horário, por exemplo, de acordar, o horário que ela sente sono, o horário que ela sente fome. Então, estabelecer esses horários é importante, né? Isso significa que os pais, a casa também precisa ter alguma regularidade de horário, né? Por exemplo, o horário da refeição não é só a hora que a criança está comendo, é aquele momento que a família está junto, que a família interage, que a família conversa. Então, são hábitos que não é só para regular o comportamento da criança, mas é um desenvolvimento socioemocional também. Né? Ela sabe aquele horário que os pais chegam, ela sabe o horário que ela tem que ir para a escola, fazer a tarefa. E o que eu falei de noção, né, de tempo, por exemplo, você diz, domingo nós vamos à praia. E aí ela fica, já é domingo, mas mesmo assim ela ir se acostumando, mesmo não tendo noção ainda dos dias da semana, ela vai se acostumando, que tem dias que ela vai para a escola, que tem dias que ela vai passear, que tem dias que ela fica em casa, o horário de brincar, o horário de jogar, né? Não sobrecarregar as crianças com tantas atividades, porque às vezes pensa assim, vamos cansar essa criança para ela dormir à noite. E ela precisa ali ter até o tempinho do ócio, isso é bem importante destacar, né? Porque às vezes a gente acha, ela tá ali parada, tá sem fazer nada, tá perdendo tempo, né? Mas esse tempo também de descanso é importante. Esse tempo é importantíssimo, porque é nesse momento que ela, por exemplo, vai desenvolver a criatividade. Tô sem fazer nada, mãe, não tem nada para fazer. E aí ela vai pensar alguma atividade que ela pode ali desenvolver com a criatividade dela. E esse limite entre essa rotina e a imposição ali para a criança, que às vezes pode estar trazendo uma irritação? Como é que é esse limite? Como é que a gente entender esse limite? Na verdade, há uma possibilidade de se criar uma rotina com a criança, de construir com ela. Por exemplo, você pensar a possibilidade de fazer ali um quadro com cartolina, com EVA, com materiais da criança, com adesivos, e vocês montarem juntos as tarefas, né, que tem que fazer, tanto relacionadas às tarefas de casa, o que ela já pode fazer, por exemplo, guardar os brinquedos, guardar os tênis, né, então algumas atividades que ela pode fazer em casa. Então, você montar essa tabela com ela, deixando ali aqueles espaços livres, as atividades que ela tem que fazer antes e após a escola, né? Para quem estuda de manhã, para quem estuda à tarde,
mas é algo que você constrói com a criança. E vocês podem brincar, por exemplo, de construir pontos, mini lembrancinhas que se possa fazer quando ela cumprir ali uma parte da tabela, da agenda, da planilha, de modo que isso se torna lúdico, divertido em uma atividade da família, não uma atividade imposta. É claro que a gente sabe que tem situações que na hora ali do sufoco, faz isso, faz aquilo, né? Grita com a criança, mas entender que ela está no processo de desenvolvimento emocional e ela precisa de uma regulação mais flexível para conseguir fluir. Aline, a gente voltando a falar da questão do sono, né? Muitos pais sofrem bastante com isso, tanto quanto é o bebê, quanto vai crescendo, quer dormir mais tarde, quer ficar ali numa tela. Quais são as dicas que você traz assim na prática para a gente encontrar essa coisa de ter aquela rotina de sono, para dormir no horário que seja saudável, porque a criança normalmente vai acordar cedo ali para ir para uma escola, para ir para um berçário até? Isso. Os estudos de higiene do sono, eles falam que é importante, independente da idade, mas principalmente para a criança, da gente ir desacelerando a nossa mente quando vai chegando o horário de dormir. Então, evitar telas, se vai assistir algo, evitar, né, principalmente coisas mais agitadas, não ficar com o celular. Então, deixar a mente ir se tranquilizando, diminuir a luz, não fazer alimentações pesadas perto do horário de dormir, para a criança ir acostumando, a mente da criança ir acostumando a esse processo de tranquilizar a mente para o horário de dormir. Né? Às vezes as crianças têm muito medo do escuro e o escuro é bom para o desenvolvimento dela, né? Melatonina, tal, o desenvolvimento da criança. Mas às vezes deixar uma luzinha acesa no corredor, uma luzinha, né, que ela possa ter um feixe de luz ali para ir se acostumando, né, com esse momento de dormir. Hoje a gente tem um excesso de tempo de uso de telas das crianças. Agora, vindo para cá, passa por muitas escolas, né? E aí eu vi várias crianças andando com o celular, andando na rua com o celular, sabe? Então tem limites que precisam ser colocados. Tá na rua, prestar atenção na rua, né? Já é aquele momento de ir para a escola, então concentrar. As escolas hoje têm colocado limites de não permitir que as crianças fiquem com o celular em sala de aula, o que é muito bom. Uma atividade, né, ali de cada vez, né? Isso, porque não, né, dá para ficar desviando, justamente, caminhando, olhando o celular. Exatamente. E aí a escola faz esse preparo, mas em casa precisa ter esse preparo também. Então, estabelecer um horário que a criança possa ficar nas telas ou possa usar ali um jogo, um videogame, mas não o tempo todo, sabe? Assim, excesso de telas hiperestimula a mente, a criança fica mais agitada, desenvolve menos o raciocínio se ela ficar muito tempo ali em jogo para outras atividades que ela possa fazer. Então, mas isso também depende dos pais, né? Colocar as crianças para não ficarem em excesso nas telas e os pais ficarem em excesso nas telas, aí não ajusta muito. Aline, só a gente vai para fazer uma pausa agora. A questão da rotina e do hábito, tem aquela coisa dos dias, existe aquele mito de 21 dias já viram um hábito, isso tem a ver também com a questão da rotina? Tem um pouco, mas demanda que você já tenha praticado outras vezes. Com criança é um processo de aprendizagem, né? Não é nem reaprender ou reeducar, é um processo de aprendizagem. E com criança, muitas vezes leva a infância inteira para ela internalizar um hábito. Por exemplo, arrume seu quarto, lave as mãos, escove os dentes. Você não vai conseguir isso em meses, em poucos meses. Você leva anos colocando isso para que ela, finalmente, chegando ali na adolescência, às vezes no início da juventude, consiga internalizar esses hábitos. Então, até funciona com alguns adultos que já têm algum tipo de prática de controle de comportamento, mas com criança não. Com criança a gente leva a infância aí no processo educativo. Mas é bom, é gostoso, né? Na rotina que a gente vive, né? Exatamente. Rotina não é sinônimo aí de só de trabalho, né? É também a vida acontecendo, né, Aline?